Olá pessoal, estamos começando hoje a nossa nova temporada do Muito Além da Beleza. E vocês pediram, e claro que a gente atendeu. A primeira série que iremos começar é falando sobre mechas, isso mesmo. Serão vários episódios falando sobre mecha, desde a preparação, desde a execução da mecha, tonalização, como criar a sua própria mecha. Tudo isso toda segunda-feira aqui para você no programa. Então vamos começar hoje a nossa série sobre mechas, nosso primeiro episódio. Comigo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Fora da Caixa, na verdade o primeiro Fora da Caixa da nossa nova temporada. Vamos começar com algo muito importante, que é o teste de mecha. Quem é meu aluno sabe que eu dou o nome de risco cirúrgico, isso mesmo. Por que risco cirúrgico? Porque eu falo que nós trabalhamos dentro do córtex capilar, que é o coração do cabelo. E para fazer um trabalho cirúrgico dentro de um coração, eu preciso de um risco. Então a gente vai começar com um teste de mecha. Vou dar algumas dicas para vocês no teste de mecha. Por quê? Eu já peguei clientes com teste de mecha muito largo. E aí o teste foi reprovado com aquela marca, aquela mancha no cabelo. E quando a gente foi fazer a mecha, era algo que teve até que esconder, usar coloração. Então não precisa ser algo com muito grosso, não precisa ser uma mecha muito larga, para justamente se não passar no teste ou se quebrar, a cliente não perder tanto o cabelo, tá? Então vou mostrar alguns pontos estratégicos para o teste e, claro, toda uma preparação que envolve uma mecha. Principalmente de um cabelo, gente, que eu falo que é cabelo real. Porque pegar um cabelo natural aqui é muito fácil, né? Então o cabelo da nossa modelo hoje ele já tem mechas, ó. Ele já tem um clareamento nas pontas, ela tá com uma raiz grandinha, mas é uma raiz muito frequente que a cliente quer retocar, ela já não consegue mais ficar morena, né? Já se sente morena com esse cabelo. E aí sempre tem aquele cuidado desse ponto aqui que pode se tornar um ponto de quebra, tá? Então esse ponto é muito importante. Eu ainda brinco, se quebra a pontinha a gente corta, mas não pode quebrar nunca aqui, tá? Então o teste não é só para nos mostrar o fundo de clareamento, que é muito importante, mas principalmente a resistência do cabelo quando a gente está tratando principalmente um cabelo que já tem química, tá? E às vezes a cliente pode ter uma progressiva, algum selamento, algo que nem ela saiba. Então às vezes você até pergunta a cliente antes, mas ela pode ter passado algo em algum salão que nem ela sabe que tem. E o teste vai nos mostrar realmente se o cabelo dela está apto a fazer uma mecha. Então mesmo que fosse um cabelo natural, eu começo com o teste de mecha, tá? Então vou mostrar para vocês como que eu faço o teste e depois como que a gente vai proceder antes mesmo de fazer a mecha. Então vamos para o passo a passo do teste de mecha. Então agora a gente vai fazer dois testes no cabelo dela. Eu vou testar a lateral, porque é uma parte que geralmente é mais fina, pode quebrar. E se a gente faz o teste de repente só atrás, pode ser que atrás passe e a frente não, tá? Então a gente vai preparar o Poplex, porque já é um cabelo que tem mecha com a X de 20 volumes. Primeira dica que eu vou dar pra vocês nesse quadro, tá, gente? Muita gente testa 30, 40, fala assim, ah, se o cabelo aguenta 30, aguenta 20. É errado. E se ele não aguentar 30? Então, como eu pretendo trabalhar com 20 volumes, eu já vou testar a volumagem que eu pretendo trabalhar. No caso de ser um cabelo mais saudável, eu até poderia testar 30, não interfere. Se ele aguenta 30, ele aguenta 20. Só que se ele não aguentar 30, você perdeu o tempo do teste, tá? Então já vai com a volumagem que você pretende trabalhar e dependendo do estado do cabelo, até uma volumagem abaixo. Então se ele tivesse mais fragilizado, eu iria testar um pó com 10 e um pó com 20. Porque pode ser que ele clareie também com 10 volumes, não chegue no tom que a cliente quer, mas seja uma alternativa. Então minha sugestão é essa, o volume que você quer trabalhar e um abaixo. Nada de trabalhar acima, a não ser que seja um cabelo saudável, tá, gente? Que você olha pra ele não tem nenhum tipo de química, aí você quer fazer um teste com 30 volumes, ok, não tem problema, ou 40, mas pode ser que também ele não passe, tá? E você perca ali o tempo do teste. Por que eu vou optar pelo Poplex aqui? Justamente por ser um pó que vai tratar o cabelo durante o processo. Que ele tem a tecnologia Plex, né, que vai devolver o tratamento para o cabelo, minimizar danos que pode causar durante o processo de descoloração e tem também a tecnologia nanotribologia, que me ajuda na uniformidade da cor, que é muito importante. Porque como aqui já está mais loiro e aqui está natural, esse pó ele vai me ajudar na uniformidade, para que clareie tudo igual. Então, quando o pó ele é mais básico, vamos dizer assim, um pó mais comum, ele vai clarear demais as pontas e aqui não chega no mesmo tom. E o Poplex tem essa tecnologia maravilhosa que traz a uniformidade da cor, tá? Então, se você não adquiriu o seu ainda, já aproveita aí, ó, já chama o seu distribuidor no WhatsApp e pede o seu Poplex, que você vai se apaixonar, tá? Então, vamos começar aqui pelo teste na lateral, tá? Então, eu vou posicioná-la aqui na lateral. Pode começar atrás também, não faz diferença, tá?
Então, gente, eu não escolho uma mecha muito no topo nem muito embaixo, porque se ele quebrar, se der alguma reação, quando passa, ok, quando não passa, tá? E quando o cabelo é reprovado? Então a gente tem que pensar nisso, vai ficar uma mecha quebrada na cliente. Então eu vou pegar essa parte e vou trabalhar essa região, que é uma região fina, uma região quente da cabeça também, ó. E ao mesmo tempo, tá bem próximo do topo, tá? E se quebrar, a gente tem um cabelo para esconder ainda. Então eu já vi profissionais fazer teste que é a placa inteira. Só que eu não vou fazer uma mecha nela que é a placa inteira. Então eu vou fazer o teste costurando, ó. Então eu vou pegar onde tem uma mecha mais clara e onde tem uma mecha mais natural. Então eu testo pelo menos duas mechinhas, uma mais clara e uma mais escura, para ver a resistência. Então se você testa só onde está escuro ou só onde está claro, não vai dar certo, tá? Então testa a diferença de cor que está no cabelo também, ó. E essa espessura que eu trabalho. Por quê? Se não passar no teste, dá para ela viver sem essas duas mechas, né? Dá para ela viver sem essas duas mechas. Agora, se eu pego algo muito grosso, gente, até fica ruim. Porque se eu for trabalhar a mecha dela, vai ser mecha fina. Então, eu vou seguir próximo do design que eu vou trabalhar passando no teste, tá? Então, mesmo que a cliente não vá fazer mecha de raiz, eu testo desde raiz. Por que eu testo desde raiz? Para descobrir se tem algum ponto de quebra. Porque eu vou contar para vocês. Alguns casos já aconteceu comigo. A cliente, nessa situação, o cabelo dela não quebrar nas pontas e quebrar na raiz, porque ela teve dengue. E aí agora a gente tem o Covid, tem várias coisas que a gente não sabe a reação que causa no cabelo. Então, o meu conselho é testar desde a raiz. Porque pode ser que a gente pense que vai quebrar onde tem mecha e ele quebra no nascimento. Pensa, você faz o teste e aí uma mecha ou outra sobe na raiz e quebra. Então o ideal é testar o fio por inteiro, tá? Mesmo que ela vá fazer um ombre hair, uma mecha só nas pontas, para ver se vai ter algum ponto de quebra. Então, contando para vocês essa experiência, a cliente estava com o cabelo com mecha nas pontas, as pontas aguentou e a raiz quebrou. E aí o que a gente fez? Iluminou só as pontas, porque onde ela tinha ali crescido o cabelo durante ali o período que ela ficou de dengue, o cabelo cresceu muito fraco, então isso pode acontecer. E aí a gente está com várias variantes do Covid aí que a gente não sabe se realmente dá ou não dá uma reação no cabelo. Então meu conselho é, principalmente nesse momento, teste de mecha, tá? Então vou levar o produto até as pontas, como se eu fosse fazer a mecha, ó. Então eu diminuo a intensidade nas pontas, eu não preciso aplicar tanto produto, porque eu não vou aplicar, no caso de fazer a mecha dela, a mesma quantidade nas pontas que eu aplico na raiz, tá? Então sempre, onde está mais claro, eu vou passar menos produto, para ter menos clareamento. Em alguns casos, você pode até trocar a volumagem, né? Então vamos supor que depois do teste ele me deu uma leve fragilidade nas pontas. Posso trabalhar 20 na raiz e eu X de 10 nas pontas, que é só para limpar, ou até mesmo 6 volumes nas pontas, tá? Então a gente pode trabalhar com duas volumagens na mesma mecha. Por exemplo, venho até aqui com 20 e completo com 10 ou 6 volumes, tá? Mas no teste eu faço com uma volumagem só para avaliar a resistência. Então pronto. E atrás agora o mesmo procedimento. Ó, então a gente finalizou esse processo do teste de mecha. E, Michele, qual o tempo de pausa? Gente, até chegar no fundo de clareamento obtido. Eu sei que a cliente fica um pouco ansiosa nesse momento, mas eu sempre explico para minha cliente, não adianta nada eu parar no fundo 7, sendo que o desejo é 9. E ele pode quebrar lá quando estiver no 8 para 9, tá? Então é muito, muito importante a gente chegar no fundo de clareamento de desejo, se ele aguentar. Então a gente vai observando aqui no decorrer do teste se vai ter alguma reação, se vai esquentar, se o pó vai escorrer e se ele vai chegar no fundo de clareamento que eu quero com saúde. Se não, já é o momento de você virar para a cliente e dar uma outra opção para ela. Olha, não chegou no fundo, podemos fazer outra coisa, tá? Então vou deixar o teste agindo, depois eu mostro o resultado para vocês. E claro, vamos falar da preparação do cabelo para fazer as mechas. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês o resultado do teste de mecha dela, né? Como que ele clareou o uniforme, olha que bacana que ficou a cor do cabelo dela. Então a gente faz aqui o teste de resistência do cabelo, para ver se ele realmente está aguentando, onde fragilizou, se foi a raiz, se foi o meio, se foi a ponta, tá? Então a gente vai ver onde ele está frágil. E aí a gente vai decidir qual o tratamento que a gente vai fazer. Então, como o cabelo mostrou uma resistência que está fragilizado só um pouquinho nas pontas, a gente não tem necessidade de fazer um detox, tá?
E se o cabelo fragilizar um pouco mais, se ele até não passar no teste, qual que é o meu conselho? Fazer o detox. Então a gente vai usar o shampoo de carvão ativado com o shampoo da linha Terapia, porque ambos vão ajudar na desintoxicação do fio. O carvão ativado vai agir como um filtro, né, purificando as impurezas do cabelo. E dentro do shampoo de terapia a gente tem um ativo, o Fiber Detox, que atua como um imã para retirar metais do cabelo, retirar cobre do cabelo. Então pode ter algum ativo ali que dê reação no teste de mecha. Então quando ele não passa no teste, está um pouco fragilizado, meu conselho é tratar esse cabelo antes, principalmente fazendo detox, porque você vai tirar algum resíduo ali que pode estar impedindo a mecha ser feita naquele dia, tá? Então no caso dela, a gente vai só fazer o tratamento pré-mecha, que eu vou usar o nosso anti-emborrachamento, tá? Eu ainda brinco sempre com vocês que o nome já diz anti-emborrachamento. Então eu vou aplicar o anti-emborrachamento nas pontas para preparar o cabelo dela para receber as mechas que a gente vai fazer. E no caso de ter que ir para o lavatório fazer a desintoxicação, a gente usaria o shampoo de carvão com shampoo terapia, enxaga o produto, claro, e depois a gente entra com essa misturinha aqui, ó, o anti-emborrachamento e o reconstrutor de queratina. Então isso é no caso de o cabelo fragilizar além do que a gente espera, ou o caso até mesmo dele não passar. Então eu faria a mistura desses dois aqui, depende do tamanho do cabelo, pode ser 5 gramas de cada, 10 gramas de cada. Então eu misturo esses dois produtos, aplico no cabelo e deixo por 10 minutos. Tá? Isso é para tratar antes de fazer a mecha, tá, gente? Por isso que o nome já diz, ó. O nosso conceito Trends, ele vai para antes da mecha, durante a mecha e pós a mecha, né? Então ele é antes da química, ele é durante da química e ele é uma linha também pós-química, tá? Então é muito importante a gente fazer esse tratamento antes. Então no caso de fragilizar demais ou não passar no teste, eu uso os dois. Depois eu vou enxaguar esse cabelo e aí a gente vai para o processo de mecha no dia, ou o cliente tem que voltar depois, depende do caso, tá? E o dela agora a gente vai para o tratamento do anti-emborrachamento. Então a gente vai aplicar o anti-emborrachamento, tá? Mecha a mecha no comprimento do cabelo. Então ele vai criar uma proteção anti-emborrachamento e uma barreira física mesmo, para que o pó clareie menos essas pontas do que a parte natural do cabelo, ó. Então eu deposito uma quantidade maior no comprimento, ó, do produto e vou subindo aqui. Não precisa enxaguar, tá? Eu gosto de deixar agir por 10 minutos, então é o tempo de eu fazer isso aqui, essa aplicação, e começar a dividir a mecha, preparar o pó para começar a mecha, tá? Então antes mesmo de preparar o pó descolorante para começar a mecha, aplico o anti-emborrachamento. Gente, é muito pouco, tá? Rende bastante, ó. Então vai colocando aos pouquinhos e vai aplicando no cabelo, ó. Aos pouquinhos, ó. Eu sempre brinco, guardem isso, o nome já diz anti-emborrachamento. Então, para que eu vou usar o produto depois que o cabelo deu ruim? Prevenir é o melhor remédio, tá? Então, eu vou proteger todas as pontas dela, porque não precisou de passar pelo detox, tá? Então, eu tô dando a opção de vocês de tratamento pré, com ou sem o detox, tá? Então, vai depender muito do nível de fragilidade do cabelo. Então, feito isso, a gente pode agora partir para a parte do design da mecha, preparar o produto e começar a mecha. Porém, isso eu vou deixar para a próxima segunda, às 19 horas, nosso próximo programa. Então, semana que vem, fiquem ligadinhos que eu vou mostrar passo a passo o que eu vou fazer nesse cabelo. Te espero segunda-feira. Olá, você já parou para se perguntar o porquê que existem os condicionadores? Os condicionadores, eles têm um papel importantíssimo para qualquer tratamento, por isso que eles são desenvolvidos. Algumas marcas ou algumas linhas de produto, como a nossa linha Ouse, por exemplo, ela não possui condicionador porque a máscara já tem um poder condicionante. O condicionador, ele tem um alto poder de condicionar os tratamentos que toda a linha traz para nosso tratamento aí dentro do salão. Então é muito importante que as linhas que têm condicionador, vocês utilizem pós o tratamento da máscara. Eu percebo muitas pessoas utilizando máscara e não finalizando com condicionador, isso a gente perde muito tratamento. É muito importante que vocês utilizem. Uma das dicas que eu tenho hoje da nossa linha Premium é a nossa máscara reconstrutora da linha Folhas. Quando nós utilizamos ela, é muito importante que nós fizemos a finalização com o condicionador. O condicionador, ele vai trazer um condicionamento muito maior para dentro do tratamento, onde eu consigo ter uma maior durabilidade nesse tratamento e maior fixação de todos os ativos que a máscara tem. Então a minha dica é que vocês utilizem o condicionador para fazer a finalização de qualquer tratamento de hidratação ou reconstrução.
Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Muito Além da Beleza. Gente, e no último ao vivo eu esqueci de falar a frase do dia e me cobraram. Isso é que é legal, esse carinho de vocês, essa participação e vocês já esperarem pelos quadros que virão. E eu sou uma pessoa que gosto muito de mudanças. Eu sempre vejo, através da mudança, oportunidade. E eu escutei uma frase uma vez que diz que, eu não sei se eu já falei ela aqui não, mas se eu já falei eu vou repetir, que as oportunidades, elas vêm disfarçadas de problema ou de trabalho. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, não fuja dos problemas e não fuja de trabalho, encare, porque ali pode estar uma oportunidade para você mudar a sua vida. Então, nessa nova temporada, o que eu quero deixar para vocês é uma frase de motivação, onde que algo novo pode ser encarado como difícil, mas pode ser algo surpreendente. E tem uma palavra que se fala muito hoje em dia, no momento que estamos vivendo, é crise. O que é crise? Já parou para pensar? Quantas crises você viveu? Quantas crises o Brasil passou, o mundo passou? Sabe o que você vai fazer com essa crise? Tira o S. Exatamente. Aproveite a crise e crie. Essa é a dica que eu quero dar para você hoje. Está vivendo um momento de crise? Então tira o S da sua vida e começa a criar. Beijo, te vejo na próxima segunda aqui às 19 horas.